Olá pessoal, estamos começando mais um Diálogos da Cidade. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. No programa de hoje vamos falar sobre um tema presente na vida de muitas pessoas e que tem tomado conta das redes sociais e das conversas do dia a dia, a explosão dos transtornos mentais. A quantidade de casos assusta, porém, em contrapartida, nunca se falou tanto sobre o assunto, o que ajuda as pessoas a identificarem o problema e procurarem por ajuda, E para ajudar a gente entender esse cenário, nós recebemos a neuropsicóloga Helena Milari e o doutor Eduardo Guariglia, que vai bater um papo com a gente, falar sobre esse assunto, um papo importante e atual. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui no Diálogos da Cidade, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer ter vocês. Vou começar por você, Helena. Eu queria saber, sobre essa questão. A hiperexposição das telas, estímulos digitais, pode alterar o desenvolvimento cognitivo e emocional? Como isso, na sua opinião, aparece na prática clínica? Você falou uma palavra muito interessante, Rafael, que é a hiperexposição. A tela por si só, ela é uma coisa que não tem muito como fugir, hoje em dia, eu acredito. Mas a hiperexposição a isso tem muitos efeitos. Em relação ao desenvolvimento, quando a gente fica muito tempo na frente das telas, as crianças principalmente, isso tem impactos na atenção, porque aqueles vídeos, 15 segundos um story, um minuto um vídeo, então o nosso desenvolvimento atencional ele é impactado. A memória também, porque se a gente está vendo um programa, é muito passivo. E a memória, ela vem da interação com a atividade, fazer uma atividade, isso vai gerando aprendizagem e memória. Até a Sociedade Brasileira de Pediatria fala de um atraso na linguagem também, porque você fica na tela, não conversa tanto com o outro, isso vai atrasando também na linguagem. Então, muitos impactos emocionais também em relação a isso, Se diminui a interação com uma criança tem dificuldade de interagir, Porque fica ali, ou irritabilidade, Então, muitas questões que vão tendo nessa hiperexposição, Sim. Exatamente, muito importante essa questão que a senhora levantou. E, doutor Eduardo, o senhor acredita que nós estamos tendo uma epidemia de casos, de pessoas identificando ou uma epidemia de diagnóstico, Como é que o senhor avalia essa questão, dos transtornos? Acho que tem algumas coisas acontecendo. Acho que a realidade que a gente vive, a hiperexposição a telas e hiperestimulação, o conteúdo é outro, de uma outra velocidade, um outro tempo, muita informação ao mesmo tempo, o cérebro não tem condições de processar essa informação, isso falando só de telas, mas a vida como um todo está numa velocidade, eu costumo muito maior do que deveria ser. Costumo falar que o ser humano hoje é um fusquinha correndo a Fórmula 1, não vai dar certo, ele não foi preparado para essa velocidade. Esse é um dos fatores, a sobrecarga. Outro fator é a disponibilidade de informação facilita também as pessoas se identificarem e irem atrás. A gente tem hoje um entendimento muito melhor, muito maior dos quadros de saúde mental, psiquiátricos, psicológicos, emocionais. E as pessoas... E também tem o outro lado, que é uma propaganda em cima disso, um estímulo até que é aí do lado ruim também, que aí não é bom, mas que leva as pessoas a buscarem. Isso é bom. Tanto a necessidade quanto o acesso à informação. Com certeza, é muito importante isso, Porque acaba estimulando, as pessoas, a gente se fala mais disso, Sim. Estimulando as pessoas a procurarem ajuda, mas tem que buscar uma ajuda correta, gente? Qualificada e não se automedicar, dar um diagnóstico próprio, eu tenho TDAH, eu tenho isso. Não, tem que procurar um profissional, É essencial, fundamental. Esse programa, por exemplo, é nesse sentido, de informar, de orientar, de salientar as pessoas que se olhem ou olhem para quem está ao lado e falam, vamos passar num profissional, um psicólogo, um psiquiatra ou um médico para uma avaliação. Com certeza. Helena, como diferenciar um sofrimento emocional comum, parte da existência humana, de um transtorno que realmente exige
intervenção clínica, né? Um tratamento já. Isso eu tenho visto muito, eu acredito que você também, né, Eduardo, assim, as pessoas chegarem e começarem a interpretar coisas que são normais, assim, do ser humano, uma tristeza, uma frustração, um nervosismo, né, diante de alguma coisa que vai fazer, como um transtorno. E é muito diferente, né? A experiência humana, ela é angustiante, ela traz todos os sentimentos e isso é normal para todo mundo, né? Todo mundo vai passar por isso na vida. Um transtorno é diferente. Um transtorno é muito quando tem um prejuízo muito grande associado a isso. Uma coisa é você estar triste por uma questão, né? Estar frustrado, enfim, outra coisa é, por exemplo, paralisar, né? Ter grandes prejuízos no dia a dia relacionados a isso. Sim. Quando entra neste lugar, aí a gente precisa de uma avaliação mais aprofundada, porque pode ser um transtorno, né? Transtorno é aquilo que dificulta a gente no dia a dia a desempenhar nossas atividades de autocuidado, por exemplo, nossas interações, né? Mas a experiência humana, ela... E isso vem muito hoje em dia na clínica, né? Nossa, eu escuto muito isso. Ah, não queria estar sentindo isso diante de uma situação que eu fico pensando como sentir diferente, né? Da perda de alguém, da perda de algo importante. Ah, mas eu não queria estar assim. Mas como que você queria estar, né? Feliz também diante disso? Então, é um lugar muito, talvez, que a gente possa... Tem situações que têm que ser vividas, né? Tem que ser sentidas pelo ser humano, não é isso? Exatamente. E o que é interessante é que se elas não forem, inclusive, né? A chance disso virar um transtorno mais pra frente é maior, né? Porque fica aquele sentimento guardado, né, gente? É isso mesmo, né? Aquilo exatamente. Vai crescendo. É isso que a Helena falou, é super importante. Sim, muito. As pessoas hoje parecem ter uma expectativa de que não deveriam sentir determinadas coisas. Aconteceu um fato, uma perda, seja de qual dimensão for, financeira, familiar, uma morte pessoal, simbólica ou concreta, e ser imune àquilo, e buscar, às vezes, medicação, como se a medicação fosse uma resposta a um acontecimento da vida real. Lógico que o nível de sofrimento pode variar e a duração dele. Lógico que se a gente fala de um luto, isso às vezes acontece, a gente vê de uma relação de 3 meses que está durando 6 meses, tem algo de errado. Mas aí também não é só medicação, tem acompanhamento psicológico, a psicoterapia tem outras coisas que ampliam a atenção a ser dada. A gente não pode esperar que nós humanos fiquemos imunes às situações que acontecem, que impactam e que faz parte. Com certeza, isso que a Helena trouxe para a gente é assim, fundamental, Helena, porque a gente tem que viver o que tem que ser vivido, né? Vocês acreditam que a tecnologia avançada, esse mundo doido que a gente vive hoje, as pessoas querem se blindar dos sentimentos humanos? Será que seria isso? Olha, a sensação que eu tenho é que isso está acontecendo. Há uma vendagem em todos os níveis de que tem que ser forte, de que tem que aguentar as coisas, de que coloca-se muita expectativa em cima da medicação, por exemplo. Isso eu falo. A pessoa toma medicação, não mudou nada, eu continuo sentindo as mesmas coisas. Falo, mas qual a expectativa que você tinha da medicação? Você vai continuar sentindo, você continua vivo, nem é esperado que você não sinta, como a Helena falou. Não sei o que você quer complementar aí, Helena? Não, mas essa questão, né, até da questão da tela, da passividade, é muito isso, eu vejo, né, assim, pessoas ficam o dia inteiro rolando a tela e aí quando passa, a pessoa não sentiu nada, porque aquilo não tem muito afeto, né, assim, geralmente são coisas ruins que sente, porque a gente tem muita exposição a essas coisas, né, mas tem um impacto aí bem... Exatamente. Olha só, pessoal, com tanta gente, né, nas redes sociais falando sobre diagnósticos de transtornos mentais, às vezes parece até que todo mundo se encaixa em algum deles, né, como a gente está falando aqui. Mas nem sempre o que sentimos é resultado de um desequilíbrio ou biológico ou psicológico, né? Fatores sociais, culturais e até históricos também influenciam muito o nosso emocional, né? Quem explica melhor esse impacto é o psicólogo clínico Assaf Santana. Vamos conferir. Bom, eu acho importante a gente pensar no momento que a gente vive, na qual as pessoas têm tantas informações, como se fosse trends aí, né, no Instagram, no TikTok, e as pessoas se identificam. Elas se identificam com sintomas, com sentimentos, elas têm essa facilidade, né, principalmente aí os jovens, mas nem tão somente os jovens, mas os adultos também,
estão tendo mais essa identificação. E quando você faz, né, esse check-up ou checklist de sintomas, sem um acompanhamento psicológico, sem um acompanhamento com um profissional da saúde, fica tudo muito superficial. Nem todo transtorno psicológico advém aí de uma neurodivergência, de uma questão neuropsicológica, mas ela também advém aí de traumas, por exemplo, né? A história de vida de cada pessoa, a história de vida daquele indivíduo, como que ele está no trabalho, como que ele se relaciona com as outras pessoas. Um exemplo que eu gosto de pensar muito é que segurança pública também é uma questão de saúde mental. Pensa numa pessoa que sai do trabalho de noite, ela tem que estar num ponto de ônibus, esse ponto de ônibus não é bem iluminado, então isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando ali gatilhos emocionais, né? Uma preocupação, como é que vai ser eu saindo do trabalho? Então, nem sempre é algo já, né, ali pronto no desenvolvimento, mas algo que foi adquirindo, né? Essas experiências, essas histórias de vida, né? O ambiente favorece muito. Uma coisa que eu gosto de pensar muito é o quarto empoeirado, né? Muitas vezes a gente precisa sim se tratar da nossa doença respiratória, daquilo que está, né, ao nosso alcance, de tomar todas as medicações, de fazer acompanhamento, mas do que vale a gente trabalhar como um indivíduo, né, só trabalhando ali aquela doença respiratória, se a gente retoma ou retorna para aquele quarto totalmente empoeirado. Então, o ambiente, o quarto, a sociedade, ela também precisa, né, de políticas, né, de melhorias, desenvolvimentos. Quando a gente fala do trabalho, a gente precisa pensar em estratégias para evitar esse tipo de sofrimento. Então, tudo isso é muito importante. Muito obrigado pela participação. Realmente importante a fala do psicólogo, né, sobre essa situação. A gente volta aqui no estúdio com os nossos entrevistados. Gente, eu quero começar novamente pela Helena. Até que ponto, Helena, os fatores sociais podem ser confundidos, né, com transtornos na avaliação neuropsicológica? Uhum. Isso é uma pergunta, assim, muito importante, porque uma avaliação, ela é um exame muito complexo e ele precisa ser aprofundado. Muitas pessoas, assim, muitos transtornos, né, que a gente avalia num processo como esse, eles são transtornos que eles surgem no neurodesenvolvimento, ou seja, desde a infância, né? E se a gente não faz uma avaliação ali que contempla os últimos 6 meses ou 1 ano da vida da pessoa, isso pode estar muito enviesado por uma questão social, assim, então, né, foi demitido e aí agora começou a ficar mais ansioso e por isso desatento, mas isso é uma questão social. Agora, a pessoa, numa avaliação, né, eu prezo muito por falar com outros familiares da pessoa para entender isso desde a primeira fase de vida, né? E aí, quando os sintomas estão presentes desde esse período muito recente, né, muito da infância mesmo, aí sim a gente começa a pensar de fato num transtorno de neurodesenvolvimento, por exemplo, né? Mas as questões sociais, elas influenciam demais, né? Eu acho que... Doutor, como nessa situação, né, como o senhor diferencia sofrimento, né, causado pelo contexto de um transtorno psiquiátrico verdadeiro? Como o senhor consegue identificar isso? Pergunta super importante, porque com essa divulgação ampla, até uma certa banalização dos quadros psiquiátricos, e a gente tem alguns modismos acontecendo hoje, as pessoas muitas vezes já vêm com diagnósticos prontos, ou que elas fizeram, ou que alguém fez, e às vezes até profissionais. E isso é muito difícil. A avaliação neuropsicológica para algumas questões é fundamental. Principalmente aí se a gente for falar de déficit de atenção e hiperatividade, espectro autista, coisas de neurodesenvolvimento mesmo, as neurodivergências e outros quadros até. Às vezes, como que eu trabalho isso? Pegando a história, justamente o que a Helena falou, pegando o contexto. Peraí, você está triste, mas o que aconteceu? E às vezes os profissionais, eles vão, você está triste, tá bom, então está triste, desanimado, tal, está deprimido, tá aqui o remédio. Isso não quer dizer que o fato de ter um contexto, a pessoa não vá se beneficiar do uso de medicação. Isso é importante. Mas, como eu sou psicoterapeuta também, o meu olhar acaba sendo mais ampliado, entendendo a medicação não como a solução para tudo e nem a solução única,
Às vezes a gente precisa dar medicação e trabalhar aquilo que levou aquele quadro. Como eu ouvi uma vez, para quem está se afogando, a gente joga a boia e não dá aula de natação. Ô, doutor, mas quais são os sinais verdadeiros, né, que a pessoa precisa acender um alerta e procurar ajuda de um profissional? Então? Bom, com certeza, isso tanto para quem está sofrendo quanto para quem está em volta, hein, pessoal? Isso é importante, porque às vezes quem está em volta não percebe e tem um papel importante. Primeiro, a pessoa gostava de fazer algo, deixou de fazer aquele algo que era muito importante para ela, isso é um sinal de alerta, se isolou, começou a se cuidar mal, começou a ter, se a pessoa aí dentro dela está pensando em morte, está questionando a vida, está falando o que eu estou fazendo aqui, essa vida não tem sentido, era melhor se eu não estivesse aqui, isso são sinais de alerta, assim, máximo. Tá? E tem também a mudança de comportamento mais suave, a pessoa já não vê mais tanto prazer nas coisas, né? Já está recusando o convite para fazer atividades, deixa de fazer coisas que eram importantes, mas não absolutamente, assim, deixa de ir de vez em quando, quer dizer, alguém que está patinando ali, que talvez, tá tudo bem, ou então a própria pessoa buscar um profissional. É isso aí, gente. Olha só, os transtornos mentais e comportamentais continuam crescendo como uma das principais, né, causas de afastamento de trabalho no Brasil. No primeiro semestre de 2024, o país concedeu 1,7 milhão de benefícios por incapacidade temporária ligados a esses transtornos, né? Já no mesmo período de 2025, esse número passou para 2,1 milhões, né, de concessões. Esse salto representa um aumento expressivo, né, que acende um alerta sobre o impacto das condições emocionais na vida profissional e da produtividade dos brasileiros, né? Especialistas apontam que fatores como estresse crônico, excesso de estímulos, insegurança no trabalho e pressão por desempenho têm contribuído para esse avanço, né? Os dados são do Ministério da Previdência Social. Olha só, gente, um alerta total, né? Diante dessa situação, aqui a gente mostrou, né, nesse gráfico, gente, diante, Helena, desse crescimento tão expressivo, né? Quais são os primeiros sinais que indicam que as pessoas devem buscar, né, uma avaliação profissional diante dessa situação, desse cenário que a gente apontou agora? Eu acho que, recapitulando um pouco também do que o doutor Eduardo falou, né, assim, quando alguma coisa mudou, né, mudou a pessoa, ela estava fazendo alguma coisa de um jeito e mudou, ficou mais irritada, parou de fazer o que gostava de fazer, né? Parou de se cuidar. Quando você percebe aí que as coisas estão diferentes para aquela pessoa. Então, você conhece aquela pessoa, ela está sempre de um jeito ali no trabalho, de repente essa pessoa começa a faltar, começa a dar desculpas, né? De fazer outras coisas. Hoje não vai dar para sair, amanhã também. E aí você começa, alguma coisa está acontecendo, né? Então, a gente precisa procurar ajuda nesses contextos. Com certeza. Doutor, esse aumento, né, nos afastamentos pode ter relação com diagnósticos feitos de forma precipitada, né, ou sem critérios adequados? Sim, com certeza. Isso, sem dúvida alguma, isso acontece, isso é real. O que não quer dizer que as pessoas não estejam em sofrimento. Isso também é muito importante. A questão é qual é o sofrimento. Há uma sobrecarga do setor de saúde mental. As pessoas estão adoecendo em saúde mental muito mais. Esses dados provam isso, tanto que o governo atualizou a NR1, que vê as questões de trabalho, para olhar para isso no setor de trabalho. Mas esse número só reflete algo que está acontecendo em todos os níveis na sociedade. E as demandas por consultas estão maiores, então as avaliações acabam às vezes sendo um pouco prejudicadas, ou porque já chega meio pronto o quadro, as pessoas já falam diagnóstico em vez de falar o que está acontecendo, e não se apropriarem muito do que estão sentindo. E uma coisa, para complementar o que a Helena falou, um sinal de alerta: se você começou a ter menos prazer na vida em geral, nas coisas que te davam prazer antes, presta atenção. E outro sintoma muito sensível, alteração de sono. Eu brinco que o sono é a primeira coisa que muda e a última que melhora quando tem esse, né,
Não, com certeza, gente. O papo está ótimo, está muito bacana. A gente faz uma pausa rápida aqui, né? E no próximo bloco a gente vai falar sobre um ponto fundamental nesse debate, a importância de um diagnóstico profissional e por que eles não podem ser substituídos pelo que a gente vê na internet. Não sai daí que o Diálogos volta já. E a gente já está de volta com o Diálogos da Cidade e agora o nosso foco é um dos pontos mais importantes de toda essa conversa aqui, né? Como um diagnóstico bem feito pode mudar a qualidade de vida de uma pessoa. Um assunto muito importante que a gente volta aqui com os nossos entrevistados. Papo ótimo, necessário, né, gente? Eu quero voltar aqui com a Helena. Helena, o que garante, né, se falando em diagnóstico, que o diagnóstico seja realmente confiável, né, quando você recebe paciente com transtornos e necessitando de ajuda? Um dos pontos mais importantes, eu acho, que a gente consegue entender sobre esse sofrimento, e se esse sofrimento ele faz parte de um diagnóstico, né, de um transtorno, é a escuta, né? E a escuta, uma escuta bem aprofundada sobre a história de vida, tentar entender o que está acontecendo, desde quando isso está acontecendo, né? Em que momentos isso aparece, de que maneira. Isso é o mais importante. O diagnóstico eu vejo muito na internet, né? Assim, a gente tem um fenômeno que é da memificação, né, dos transtornos, que é nada mais que essa, né, banalização, assim, eu tenho hiperfoco nisso. E aí, numa escuta, num diagnóstico bem feito, mas o que é isso, né? Do que você está falando, né? Porque a pessoa chega na clínica já com todos os nomes, né? Eu tenho hiperfoco, eu procrastino, eu não sei o quê. Já pesquisou tudo. Essas palavras estão muito na moda. Altíssima, né? A ansiedade, a procrastinação, mas o que é isso? Tem né? TDAH, mais comum isso, né? Exatamente. Da minha desatenção, não sei o quê. Não, mas num diagnóstico, né, numa escuta, o que é isso? O que significa? Onde aparece? De que maneira? De que intensidade? Desde quando? Né? Isso é o que diferencia. Né? Com certeza. Doutor Eduardo, quais são os riscos mais comuns, né, do autodiagnóstico? O tratamento incorreto. Eu costumo falar, como a Helena estava falando, quando eu faço um tratamento, eu proponho um tratamento, eu brinco que eu chuto no gol, chuto a bola no gol. Ou seja, a margem de erro mínima possível. Às vezes o goleiro pega. O diagnóstico é como se ele fosse um alvo para tirar uma flecha. Se você está mirando no lugar errado, não vai acertar. As pessoas muitas vezes vêm com diagnósticos prontos e eu costumo falar para elas, não, mas o que você quer dizer? Eu tenho ansiedade. Tá, o que é a sua ansiedade? Então, tanto a pessoa que está buscando atendimento, buscando o tratamento, tem que ter a paciência de olhar para si mesmo, ter a escuta de si mesmo, e essa escuta acho que passa primeiro por si mesmo, com calma, para dar as informações necessárias para o profissional, e o profissional também ter a paciência e o cuidado de ir peneirando as informações, porque a ansiedade pode querer descrever um monte de coisa, que não necessariamente é ansiedade, assim como depressão, assim como hiperfoco, dificuldade de memória e concentração, insônia pode estar em qualquer lugar. Então, é um trabalho de pesquisa, de investigação, que tem que ser bem feito e detalhado, e isso aumenta muito o sucesso ou não do tratamento. Isso é determinante. Exatamente. A avaliação precisa do que está acontecendo. Precisa, né, e séria. Né? Uma questão que você falou, agora eu quero voltar para a Helena, porque existe, a gente sabe, testes online, né, e listas de sintomas. O que isso pode levar né, conclusões erradas, né? E a pessoa até se automedicar também. Muito, isso tem acontecido muito, né? Eu também tenho visto. Acho que são duas coisas que são importantes. Por um lado, isso dissemina informação. Então, a pessoa que às vezes não entende o que está acontecendo com ela mesma pode ver e falar, opa, alguma coisa está acontecendo, vou procurar ajuda. Mas acontece que a gente sabe que as pessoas geralmente não fazem isso, né? Então, chega lá no site, lê, tenho isso, ou num post, né? Porque fulano no post falou que esses são os critérios e esse é o diagnóstico. Isso acontece muito. E é um perigo isso, um perigo, porque chega colado em falas, em discursos que
né? Não dá para entender de onde, o que é da pessoa, o que ela viu, né? Exatamente. E tem riscos. E tem riscos. Pois é. E, doutor, algumas doenças clínicas, né, podem imitar sintomas psiquiátricos? Quais? Isso, pergunta fundamental. O diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico de exclusão. Porque, assim, primeiro a gente tem que avaliar se não tem um quadro clínico dando aquilo. Por exemplo, uma coisa comum, hipotiroidismo simula um quadro de depressão. A pessoa vai ter desânimo, falta de vontade, falta de energia, muito sono, e é uma alteração que tem que estar lá na tireoide, tem que repor hormônio tireoidiano. Assim como o hipertireoidismo simula um quadro de agitação, de euforia, eventualmente de ansiedade, ou, muito comum, crises de ansiedade. Assim como hipoglicemia e hiperglicemia simulam quadros. Então, a primeira coisa a ser feita é excluir que tem um quadro clínico. Por quê? Senão você vai tomar uma medicação psiquiátrica que não vai melhorar enquanto tem um quadro lá se desenvolvendo e crescendo que pode dar problema. Com certeza. E nessa questão, né, que o doutor falou aí, que a gente está falando, Helena, o diagnóstico errado, né, ele pode prejudicar os estudos, o trabalho, de que forma? Sim, porque uma vez, é isso que eu acho que junta um pouco o que o doutor Eduardo fala, porque se você tem um diagnóstico errado, a causa do problema você não sabe qual é, porque o diagnóstico está errado. Né? Então, assim, não é aquilo e você está tratando como se fosse, ou você deixa de investigar, né? Outras coisas que podem estar acontecendo, porque foi esse o diagnóstico. E aí a raiz do problema realmente pode não estar sendo trabalhada de uma maneira apropriada. Isso Exato. Olha só, doutor, existe, né, mesmo assim, um modismo, está na moda. Eu tenho TDAH, ansiedade, estou com ansiedade. Se a pessoa nunca foi no médico especializado e aparece isso no consultório de vocês dois? O tempo todo. O TDAH, particularmente, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu costumo dizer que uma época, um período atrás, poucos anos, de 10 que eu recebia com diagnóstico, eventualmente com tratamento, na minha avaliação, 1 era. Hoje, eu diria que isso está de 1 para 20. Porque está muito na moda, as pessoas estão com dificuldade de concentração, estão com dificuldade de foco e muitas vezes isso é situacional, porque está hiperestimulado, porque está sobrecarregado. E esses 95%, essas 19 pessoas dessas 20 têm o que em geral? Quadro depressivo e ansioso, que dá alteração de memória, concentração, de vontade, a procrastinação tão famosa, o hiperfoco. Então, assim, a avaliação de um profissional habilitado e gabaritado é essencial. Com certeza, gente. Posso dar uma complementada? Assim, eu tenho visto muito isso também, o que você tem falado é muito importante, porque tem aparecido isso na clínica e quando você vai ver a pessoa falar, eu tenho um TDAH, né, eu tenho uma desatenção. Já chega pronto. Como é que ela chega sabe, pronto, né? E aí quando você vai ver a pessoa tem ali 6 horas de sono, a pessoa se alimenta de uma maneira terrível, né? Não faz uma atividade física, então não é um transtorno, né? Tem muitas outras coisas que podem estar acontecendo. É muito maior. E no caso do TDAH particularmente, as medicações em uso têm riscos. Tanto que o nível de controle é um receituário controlado, tem riscos não só de não melhorar o quadro, como efeitos colaterais, como trazer outras instabilidades. Sim, com certeza. Olha só, os direitos das pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, não são privilégios, né? São uma forma de garantir a equidade, exclusão e qualidade de vida, né? Mesmo assim, ainda existe muito preconceito e falta de informação. No programa de hoje, a gente quer mostrar por que esses direitos são tão importantes, né? E como fazem diferença na rotina das famílias. É para entender, né? É para a gente entender melhor. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Bruno Castilho. Vamos acompanhar. Há 3 anos, o Gabriel foi diagnosticado com TEA, o transtorno do espectro autista. E desde então, ele se organizou para emitir a CIP-TEA, que é a carteirinha de identificação dos autistas, que está sempre com ele. O documento dá ao estudante de jornalismo alguns direitos garantidos. Eu vi que eu tinha um autismo, eu fiquei com uma certa questão de que eu precisava buscar isso a fundo realmente e tirar essa carteira para ter os direitos que eu poderia ter. E atrás dessas questões que poderiam facilitar muitos problemas que eu tinha.
Atualmente, o único direito que eu uso mais é a questão da fila preferencial. É o único que eu acabo utilizando mais, ou lugar preferencial em ônibus, ou coisa assim, ou para poder acessar, lugar silencioso, quando acabo precisando, principalmente em shows, que às vezes o lugar é muito barulhento, a estrutura é muito... dá um eco na cabeça e você precisa dar uma relaxada, ir para um lugar mais tranquilo. É mais para essas questões que eu acabo utilizando. A carteirinha para a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista foi instituída pela Lei Federal Romeu Mion e é um documento oficial que facilita o exercício de diversos direitos garantidos aos autistas no Brasil. Além da identificação da deficiência, né, de uma forma muito mais efetiva, porque é uma carteira da pessoa que tem um autismo, você pode utilizar principalmente nas questões de atendimento prioritário. Então, às vezes eu estou numa fila preferencial, se eu for questionado, né, se eu quero... nas questões onde você visualiza mesmo atendimento preferencial para pessoas com deficiência. Então, a gente ainda está trabalhando nos principais locais por não ser uma deficiência aparente. Então, essa carteirinha ela vem ilustrando aí esse direito e garantindo também. Então, é importante que a pessoa use a carteirinha, ela não é obrigatória, porém, é bom ter, porque se for necessário, você tem um documento em mãos para garantir o seu direito. A carteirinha é fornecida pelo Estado de São Paulo e pode ser solicitada pelo site ou nos postos do Poupa Tempo. Mas São José dos Campos também tem seu documento de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista. Desde o lançamento em 2021, foram emitidas 2.454 carteirinhas. Elas têm validade de 5 anos e devem ser renovadas ao final deste período. A solicitação é feita pela internet. A carteirinha do município é emitida através do PrefBook. A pessoa com autismo, quando maior de 18, pode solicitar por suas vias, né? Ou o pai, o responsável, pode entrar com o pedido. A pessoa entra no site da prefeitura, clica no PrefBook, e lá a pessoa faz o cadastro e solicita essa carteirinha. Então, existem alguns documentos previstos em lei que são obrigatórios para poder adquirir, que é o RG, o comprovante de residência, lembrando que é uma carteirinha municipal, então precisa ser morador do município de São José dos Campos, um laudo médico emitido por neurologista ou psiquiatra com diagnóstico de autismo, né? E uma foto de rosto também. A lei também prevê a informação da tipagem sanguínea, isso é só autodeclarado no preenchimento dos dados. Lembrando que, como é uma carteirinha que tem um QR Code que valida, o município não precisa aguardar a chegada da carteirinha física. A partir do momento que aprovou, ele já pode salvar esse arquivo e já pode apresentar nos locais. E mais do que ajudar na identificação das pessoas portadoras do transtorno do espectro autista, a carteirinha pode também auxiliar o município a mapear e ter um controle mais apurado sobre as políticas públicas voltadas para essa parcela da população. Além da questão da garantia do direito, para a construção da política pública ela é muito importante. Hoje a gente consegue aí saber onde nós temos autistas, região, faixa etária. Nós conseguimos ter um censo do autista, um pouco mais próximo da realidade, né? Então é importante tanto para a garantia do direito e principalmente aí também na construção da política pública para as questões do autismo. Para quem já tem o diagnóstico do TEA e ainda não possui a carteirinha de identificação em mãos, o Gabriel, o nosso personagem no início dessa reportagem, deixa uma dica. Você acaba tendo algum problema consequente do seu autismo e para você explicar, ela já explica por si só. Ela já... Aqui tem uma explicação um pouco para você compreender um pouco que eu acabei fazendo isso. Enfim, ela acaba ajudando as pessoas a compreenderem por que a gente precisa de certas coisas. Excelente reportagem, Bruno. Muito obrigado pelas suas informações. A gente volta com esse debate aqui com os nossos entrevistados. Para vocês dois, né? Na avaliação de vocês, o que explica esse salto tão expressivo, né, na busca por tratamentos de saúde mental nos últimos anos? Primeiro que é uma questão mundial. Né? A busca o aumento dos transtornos mentais é uma questão mundial. A gente viu muito isso crescendo da pandemia para cá, né? No Brasil isso é muito forte também. E acho que tem várias coisas aí. Como eu estava falando anteriormente, acho que aumentou o número de quadros, isso não tem dúvida. A vida que a gente está levando hoje, nós humanos,
a gente não foi preparado para isso, é muito demandante, é muita sobrecarga, isso vai cobrando um preço. É como você colocar uma turbina no motor que não está preparado, vai ter um preço, ele não está preparado para aquilo, ele vai sofrer desgaste. Acesso à informação, acho que isso as pessoas estão buscando mais, embora exista ainda um preconceito, ainda existe, ainda é real, mas as pessoas buscam muito mais, tanto por a diminuição do preconceito quanto pela necessidade, embora ainda veja as pessoas chegando muito tarde para o tratamento, né? Ou seja, já sofreram por muito tempo, já tiveram perdas, mas também essa questão da banalização, no sentido da medicação, de que o sofrimento que seria esperado, humano, pode ser medicado e assim não vai acontecer. Além de, por exemplo, a questão do trabalho. As pessoas, não é que elas estão com quadro necessariamente, mas às vezes elas não estão felizes naquele trabalho. E não tem opção, não dá para sair, ficar desempregado ou não conseguiram outro trabalho. Então elas não conseguem mais manter, elas precisariam mudar, a simples mudança do trabalho resolveria, mas como elas não conseguem, entram no nível de sofrimento que precisa de uma ajuda profissional. Isso também foi o que acontece. A gente falou no primeiro bloco, né? As pessoas, elas querem ficar imunes de qualquer sentimento, né? E nesse mundo louco que a gente vive hoje, principalmente pós-pandemia, né, segundo vocês falaram, eu também pesquisei bastante, aumentou muito, né? Por que aumentou, na visão de vocês, o pós-pandemia deu um boom, né, em pessoas buscando realmente ajuda psicológica e não querendo ter o sentimento que tem que ter? Nós somos seres sociais, né? Desde o início da humanidade, assim, a gente sempre viveu em grupos, a gente sempre esteve com as pessoas, né? Sempre, vamos jantar, era na mesa, né? Na escola, eram os trabalhos, sempre em grupo. E, de repente, a gente se isolou, o mundo inteiro se isolou, não sai de casa, não fique com as pessoas, né? Não interaja. A interação por meio de tela, que é uma coisa que a gente estava falando, né? Muito pobre, né? Muito distante, é distanciado. Isso acaba influenciando demais, né? Nos nossos... Olha, gente, o papo está ótimo mais uma vez aqui, esse bloco foi incrível, né? A gente encerra esse segundo bloco e no próximo vamos dar um passo além e falar sobre a importância do tratamento no dia a dia e como a acessibilidade tem influenciado o cuidado com a saúde mental. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Olha só, gente, o acesso ao tratamento psicológico é um desafio de saúde pública, né? Mas os números mostram uma procura crescente, né? E só no primeiro semestre de 2025, o SUS registrou mais de 192 mil pessoas, né, atendimentos em saúde mental que buscaram ajuda, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse bloco. Como a procura ajuda, né, e adotar práticas que promovam saúde mental. A gente volta aqui com os nossos entrevistados. Gente, né, como, Helena, começando por você, como o tratamento contínuo pode transformar o comportamento né, e a atenção do desempenho cognitivo do paciente ao longo do tempo? Quando você vai fazer um tratamento contínuo, você vai começando a entender a raiz do problema, como isso se manifesta, começa a ter mais informações de como aquilo age na vida e de como, portanto, lidar com isso. Se é um tratamento rápido, um tratamento uma vez ali, a cada nunca, isso a gente não tem acesso a essas informações de uma maneira que a gente possa trabalhar de mudanças realmente importantes no modo como essa pessoa age, né? Sim, sem dúvida. Com Posso certeza. complementar? Por favor. Eu costumo dizer que o tratamento, ele é colocar um tijolinho a cada dia, de forma organizada, todo dia seguindo o mesmo projeto, que a maioria das pessoas faz. Junta um pouco de tijolo ali um dia, depois de um tempo ou outro ali, e muda o projeto no meio. Não vai chegar a lugar nenhum. Se você quer ter uma casa, você precisa colocar um tijolo por dia, em sequência, todos os dias, seguindo o mesmo projeto. E o tratamento, além do mesmo profissional, dupla profissional, pessoa que busca cuidado, precisa funcionar, o entendimento vai ampliando, o tratamento é muito mais amplo.
costumo dizer que a medicação é só o primeiro estágio. É uma estratégia mais eficaz a curto e médio prazo. E aí entram estratégias a médio e longo, como a Helena já falou. Alimentação, fundamental. A gente come muito mal hoje. A atividade física, o ser humano não foi feito para ficar parado, a gente foi feito para caçar, para comer ou correr de ser comido. É isso. Acompanhamento psicológico, psicoterapia e mais um outro grupo de técnicas, que aí entra acupuntura, fitoterapia, yoga, meditação, uma série de outras coisas que estão sendo bem validadas, que ajudam. Então, o tratamento não é só medicação, e mesmo o tratamento medicamentoso precisa de uma regularidade ao longo do tempo. Doutor, as pessoas que recebem um diagnóstico correto, no dia a dia, como ela consegue identificar que ela está melhorando, está evoluindo? Há uma diferença para quem se automedica e também acha que tem alguma coisa e não. A pessoa que tem um tratamento diário ali, ela sente a diferença, né? Sim, isso é nítido. Qual é a melhora dos sintomas? Você estava ali, não tinha mais prazer nas coisas, estava desanimado, você volta a ter ânimo, volta a ter prazer, volta a se relacionar. Para as pessoas que ouvem vozes, têm sintomas psicóticos, isso pode deixar de acontecer. A insônia que eu falei, a pessoa volta a dormir bem. Basicamente, não é que a pessoa vai retomar a vida que tinha, porque às vezes ela volta melhor do que antes, ou diferente. Mas ela volta a ser funcional no mundo, ela volta a viver. Porque os quadros psiquiátricos, eles têm isso. A vida fica encolhida, fica recuada e não tem mais o mesmo brilho. Isso volta a acontecer com um tratamento regular e efetivo. É importante que se diga. Porque às vezes leva um tempo, tá? Com certeza, isso que o senhor falou, às vezes as pessoas voltam até melhores, né? Isso aí, encarar a situação e fazer de um limão uma limonada, enfrentar os desafios, né? Porque justamente, às vezes, voltar para o que era antes é o que era o problema. Exatamente, não estava funcionando. Exato. Helena, entre as principais queixas, né, atuais, como a ansiedade, depressão, quais terapias têm mostrado mais eficaz, né, nos tratamentos, segundo as evidências científicas? Nesses transtornos que são mais conhecidos, né, a psicoterapia sempre, medicações hoje muito avançadas, né, nesse sentido, mas eu também sempre friso nas outras questões, o mindfulness, né, que é uma técnica de atenção plena no momento, e outros tipos, né, assim, de atividades. A atividade física eu acho que é a melhor, né, sempre. Fundamental. Eu acho que para a maioria das doenças que a gente tem, a atividade física é fundamental, e essas que têm a maior evidência científica, né? O mindfulness, o yoga, essas outras terapias, né, que são... Vocês acreditam que ainda existe um tabu, né? As pessoas, eu vou tomar medicamento, eu vou ficar sonolento, eu vou ficar grogue, não quero. Existe esse tabu que as pessoas têm que enfrentar, gente? Sim, existe. Eu tomei à frente porque eu vejo isso o tempo todo, mas imagino que você também tem muito tabu. Tem muito. As medicações evoluíram muito, como a Helena falou. A questão do uso da medicação, do manejo da medicação. Lembrar que é uma dupla terapêutica. A pessoa que busca cuidado e o cuidador, o profissional. Você vai lá e fala, essa medicação, o que eu vejo, as pessoas têm efeito colateral, elas param. Em vez de chegar para o profissional e falar, olha, não está legal, está dando isso, está dando aquilo. E uma escuta do profissional também empática, de entender que dá para manejar, dá para diminuir a dose, associar remédio, trocar. Isso acontece muito, né? As pessoas terem um preconceito com a própria área de saúde mental e com o uso da medicação e ideias não reais, puramente ilusórias e imaginárias. Se a gente faz um paralelo, né, na área da saúde, é sempre interessante fazer esse paralelo, né? Então, se você está com uma inflamação, você toma um anti-inflamatório, né? Se você está com um colesterol alto, você vai lá tomar né? Você tem isso com outros tipos de doença. O sofrimento psíquico, também isso pode ser feito, né? Mas as pessoas acham que isso a gente tem que ser forte, tem que aguentar. A cultura muito, né? Exato. E falando em ser forte, a gente cita bastante sempre o apoio da família. Mas até que ponto isso é bom? Até que ponto a família tem que moderar, né? Tirar preconceitos também? Isso tem dos dois lados. Tem famílias que apoiam demais, passam do ponto. Tem famílias que recriminam, que falam que isso não existe, que tem que buscar ajuda em outro lugar. Tem família que quer tomar o controle, tem de tudo.
O papel da família é fundamental? Sim, principalmente nas pessoas que não estão em condições de buscar por si próprias. Isso evita situações muito graves. Tem situações que a família tem que ser envolvida para proteger a pessoa dela mesma ou a sociedade da pessoa. Isso é um tema delicado. Na minha prática, eu costumo ser muito favorável ao envolvimento da família, mas de forma saudável, para os dois lados. Exato. Concorda também? Você recebe no consultório isso? Claro. É família e família, né? A família pode ajudar, a família pode não ajudar. A gente precisa ver como que isso entra no tratamento, né? De que maneira ela vem para somar ou não. E a gente precisa dosar isso. Exato. É isso aí, gente. Olha, vamos falar agora de um crescimento expressivo, né, na procura por tratamentos em saúde mental aqui no Brasil. Em 2019, foram feitos 3,4 milhões de atendimentos, né? E em 2024, ainda esse número saltou para 4,9 milhões, um aumento de 44,5% em apenas 5 anos, segundo dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Esse movimento reforça como temas, né, de ansiedade, depressão e estresse têm ganhado mais visibilidade e como as pessoas estão buscando ajuda, né, de forma mais ativa. Ao mesmo tempo, também acende um alerta, né, sobre a necessidade de ampliar o acesso, qualificar o atendimento e reduzir estigmas para que esses cuidados cheguem para todos, né, gente? É de extrema importância a gente ver aqui na tela esses dados aqui para a gente, a quantidade de pessoas realmente que estão buscando atendimentos, estão em busca de melhorar, né? Como vocês avaliam essa questão aqui no Brasil? Isso a gente pode ver, né? Isso vem muito depois da pandemia novamente. Pois é. Isso vem, eu acredito, claro, por um sofrimento social, né, de mudanças no estilo de vida, mudanças mundiais na forma de trabalho, na pressão de trabalho, nas questões de pandemia, mas também é uma busca por tratamento, não necessariamente que é um diagnóstico. Sim. Né? Isso é um dado de tratamento, as pessoas têm mais informações porque isso ficou mais falado, né? Mas não necessariamente, acho que os números podem também trazer essa sensação, mas é importante a gente olhar dessa maneira também, né? Tratamento, diagnóstico, quem busca, o que é, enfim, acho que os números... Acho que os números têm dois lados, tem um aspecto positivo, as pessoas estão buscando o tratamento, agora... o que está acontecendo? Acho que a gente tem que olhar, enquanto humanidade mesmo, né, um olhar maior, por que isso está acontecendo? Alguma coisa não está funcionando muito bem para nós, seres humanos. E com essa demanda, né, esse aumento expressivo, o senhor acredita que a rede pública ela está preparada para atender esse número de pessoas e realmente dar um diagnóstico correto, eficaz? Eu acho que o Sistema Público de Saúde, isso é curioso, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, é uma referência mundial, isso pouca gente sabe, então é importante falar isso em vários setores. Lógico que nada consegue ser ideal, a demanda supera muito a capacidade de atendimento, existem falhas, mas, por exemplo, na saúde mental foi feita toda uma reorganização a partir da reforma psiquiátrica, ali década de 80, 90, questão antimanicomial. Os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, são recursos fantásticos. A descentralização com as equipes de saúde da família, as UBS, Unidade Básica de Saúde, mas o sistema não está dando conta. A real é que não está dando conta. Devido à grande demanda, né, gente? A grande demanda. Nem o sistema suplementar de saúde dá conta, os convênios dão conta. A senhora, como psicóloga, Helena, no consultório, tem aumentado, as pessoas têm se esforçado um pouquinho mais para pagar, né, uma consulta, uma terapia, se preocupado mais, não, essa reserva aqui vai para minha saúde mental, vai para minha saúde, né, no dia a dia.
Eu tenho notado uma crescente nesse sentido, né? As pessoas têm, talvez, investido mais nelas. É um investimento. É um investimento, com certeza. E isso é uma coisa importante, é por isso que precisa também isso estar no SUS, né? Porque a gente sabe, na realidade brasileira, que as pessoas não têm dinheiro para isso. Então, é importante ter no SUS, porque é um serviço, são profissionais que estão ali trabalhando, mas as pessoas têm investido, eu acho que muito nesse aspecto. Mas, de novo, né, é um serviço como outros. Então, muitas vezes, ele é caro para algumas pessoas e, por isso, a importância de ter na rede pública de saúde. Aqui em São José, a gente tem bastante nesse sentido, né? Nos CAPs, várias redes de atenção, vários níveis de atenção, né? Com certeza. Gente, para vocês dois, né, diante desse cenário que a gente está debatendo aqui, quais seriam as prioridades para ampliar o acesso, né, e evitar que milhões de pessoas fiquem sem atendimento adequado? Uau. Acho que a primeira coisa é fontes de informação de qualidade para o público em geral, como você está fazendo aqui, como esse programa. A primeira é porque a gente tem muita informação rodando, mídias sociais, internet, e tem muita gente falando sem propriedade, sem conhecimento. Dando informação errada, induzindo a erros de tratamento, diagnóstico, tanto para leigos quanto para profissionais, eventualmente, tá? Também estou incluindo os profissionais. Então, primeiro, esclarecimento da população e a boa formação de profissionais. E a consciência desses, tanto de quem busca quanto de quem oferece os cuidados, da seriedade disso, da importância do cuidado disso. Eu recebo pessoas que buscam tratamento que elas mesmas não têm paciência na consulta de falar o que está acontecendo. E eu costumo ser bastante detalhista, bastante minucioso. Isso é importante, é essencial. E aos profissionais também buscar conhecimento, buscar informação, buscar se atualizar e ter ali o tempo de escuta, como a Helena falou. Exatamente. Olha, a gente costuma falar, né, que a mente domina o corpo. Né? A mente tem que estar boa para a gente fazer todo o resto. Né, para ter consciência, para cuidar de outras partes do corpo também. Eu queria que vocês deixassem um recado agora para quem está nos assistindo aqui no Diálogos da Cidade, nesse programa produtivo e rico, né, alguém que está passando por algum transtorno ou acha que está passando, primeiro as mulheres, você, Helena, o que você tem para falar para o pessoal que está em casa? Fique à vontade. Diferente do que era antes, hoje em dia, isso não precisa mais ser um tabu, isso é real, isso tem impactos muito sérios, inclusive, na vida das pessoas, a gente precisa ir atrás. Então, se você estiver, né, passando por alguma situação que você acha que precisa conversar com alguém, tirar essa dúvida, e tem tratamento, isso é muito importante, né, ter tratamento e procurar isso, diferente de antes, né, que era... Doutor Eduardo? Você não precisa ficar sofrendo. Eu acho que a mensagem mais importante é essa que vocês falaram. Cuidado em saúde, não só em saúde mental, é investimento, não é perder dinheiro. É seu patrimônio, é sua vida. Você está na dúvida, você não precisa ter certeza. Busca uma consulta, busca um profissional, um saúde mental, psicólogo, psiquiatra, ou um clínico, um médico, um profissional que você respeite, que você valorize a opinião. Fala, eu estou sentindo isso, o que você acha? Ou um amigo, alguém que você confie. Busque ajuda, não fique em silêncio, não é vergonha nenhuma, está todo mundo no mesmo barco. Importante ter amor próprio, se cuidar, né? Porque a saúde mental não é brincadeira, não. A gente vê muitas pessoas fazendo besteira, né? Pensando acabou de acontecer agora. Né? Então, a gente precisa realmente ter essa cautela, ter amor próprio e se cuidar. Olha, vocês mandaram muito bem, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Esse papo foi fundamental, tenho certeza que esse programa vai ajudar centenas de pessoas, né, a pensarem mais na saúde, né, gente? Sim, eu espero que sim. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Helena, foi um prazer receber. Doutor Eduardo, muito obrigado. Voltem sempre, tá bom? Vocês certamente serão pautas por diversas vezes aqui na TV Câmara. E a você que nos acompanhou, né, muito obrigado. A gente falou de saúde mental, né? E você viu, né, quantas coisas dá para fazer, dá para se cuidar. O SUS aqui em São José oferece uma série de tratamentos que pode ajudar você. O programa vai ficando por aqui. A você, muito obrigado. O próximo Diálogos da Cidade terá um assunto interessante para você. Nos acompanhe pelo youtube.com, TV Câmara SJC e também no canal aberto 12.3. Até o próximo programa. Forte abraço. Tchau.